Vocês já ouviram falar da Nevada Tan, a assassina de 11 anos de idade? Fique com a gente e descubra os detalhes dessa história. O Japão é um dos países mais seguros para se viver. Ainda é possível ver pessoas que deixam as portas de casas abertas, crianças que caminham até a escola sozinhas e roubos e sequestros praticamente não existem. Mas isso não quer dizer que um crime brutal não aconteça de tempos em tempos. Natsumi e Satomi Mitarai, de 12 anos, eram amigas inseparáveis. Sempre eram vistas juntas, mas quis o destino que a amizade se transformasse em raiva. Tudo por causa de popularidade, um assunto relativamente superficial, mas que tomou proporções inimagináveis. Na época em que a amizade das duas garotas chegou ao fim, Natsumi já estava se envolvendo com filmes japoneses de caráter bem violento. Sua obra preferida era Battle Royale, um filme que relata uma situação de violência juvenil. No enredo do longa, o governo japonês é obrigado a largar um grupo de alunos em uma ilha. Os jovens têm que matar uns aos outros. Outro filme que ela também disse ser um de seus favoritos é Voice, um filme coreano que conta a história de uma jovem que enlouquece e se transforma em uma assassina. Não se sabe ao certo até que ponto as histórias da ficção influenciaram Natsumi, mas a menina foi se afastando cada vez mais dos estudos e se isolando. Criou uma página na web exclusivamente dedicada ao mundo do terror, violência extrema, hentai violento e gore, com direito a mutilações e sangue. Vale lembrar que ela tinha apenas 11 anos. Apesar das duas não serem mais amigas como antes, elas ainda se cumprimentavam e conviviam, até porque elas estudavam no mesmo colégio e sempre se encontravam pelos corredores. Mas, ao que tudo indica, um comentário feito por Satomi a respeito do peso de Natsumi foi o que despertou a fúria da menina e a motivou a praticar este crime brutal. No dia 1º de junho do ano de 2004, Natsumi Tsuji chamou Satomi para uma sala de aula vazia. Vendou seus olhos com a desculpa de que queria fazer um jogo com ela. Com a antiga amiga vendada e sem mais nenhuma palavra, Natsumi degolou Satomi a sangue frio com seu estilete e fez vários cortes pelo seu corpo. Após isso, com roupa e mãos ensanguentadas, ela voltou para a sala de aula como se nada tivesse acontecido. Seu professor, ao vê-la coberta de sangue com o estilete na mão, chamou a polícia. Logo acharam o corpo de Satomi degolado e com diversos cortes, deixando todos chocados. Os paramédicos foram chamados, mas, ao chegar no local, já encontraram o corpo de Satomi sem vida. Enquanto isso, a polícia já estava com a jovem assassina, que só dizia: "Fiz algo errado? Eu sinto muito." Mais tarde, descobriram que esse não foi o único ato de violência cometido por Natsumi. Algumas semanas antes do crime, a menina havia ameaçado outra colega dentro da sala de aula, com o mesmo estilete que no dia 1º de junho usou para degolar a antiga melhor amiga. Natsumi acabou sendo levado para a delegacia de polícia, onde passou a noite. Nos primeiros depoimentos, ela havia ocultado o motivo pelo qual havia atacado Satomi, mas após algum tempo, ela acabou revelando que assassinou a garota por causa dos comentários que a vítima havia feito na internet a respeito do seu peso. O psicólogo que estava acompanhando o depoimento disse que não encontrou nenhum indício de problemas mentais na suspeita e que ela tinha uma história de agressividade que envolvia bater e empurrar colegas de turma. Após uma busca no computador dela, foi descoberto que a menina tinha interesse por filmes violentos, escrevia sobre seus interesses macabros em seu blog, além de também postar seus desenhos. Após o crime, seu blog foi tirado do ar, mas ainda é possível ver algumas imagens dele na internet. Este horrível crime aconteceu no dia 1º de junho de 2004, na cidade de Sasebo, em Nagasaki. O evento recebeu cobertura da imprensa mundial rapidamente. A primeira parte da cobertura internacional apareceu em 3 de junho de 2004, quando o artigo da BBC News publicou sobre o crime. De acordo com os procedimentos legais japoneses, é proibido a identificação de menores infratores. O nome verdadeiro da garota não foi divulgado e a polícia japonesa se referiu a ela como Garota A. Apesar dos esforços para proteger a identidade da menina, seu nome verdadeiro foi revelado alguns dias após o crime. A Fuji TV descobriu sem querer seu nome real enquanto mostrava algum de seus desenhos em rede nacional. Em 15 de setembro do mesmo ano, Natsumi foi mandada para o Tribunal da Família de Nagasaki, após tentativas fracassadas de julgá-la como adulta. Dada a brutalidade do crime, criou-se um debate público, onde autoridades e programas de televisão
passaram a discutir sobre uma possível diminuição da maioridade penal, que na época era de 14 anos. Ela foi então enviada para ser presa em um salão juvenil da prefeitura em Tochigi, onde teve sua sentença aumentada algumas vezes e lá permaneceu até 2013, sendo liberada com 20 anos. A assassina de 11 anos acabou se tornando uma espécie de mito. Muitos indivíduos passaram a idolatrar a pequena assassina do moletom de Nevada na internet. A menina foi elevada a um status de celebridade virtual, tornando-se um ícone para adolescentes. Surgiu assim a Nevada Tan, como ficou conhecida. Nevada por causa do moletom escrito Nevada que usava durante o homicídio, e Tan sendo uma maneira como se refere a uma criança. E assim chamou a atenção da mídia para a natureza incomum de uma criança matando outra criança. Muitos artigos também tiveram muitas observações sobre o site de Natsume e os temas que abordavam sangue e morte. O cosplay de Nevada Tan passou a ser muito popular. Surgiram multidões de fanfics e fanarts do assassinato. Eventualmente, uma quantidade impressionante de fanarts foi feita, mostrando a maior parte do tempo uma ilustração fofa que se assemelha a Natsume, mas ela é sempre desenhada com sangue nela e um estilete na mão. Em 2013, Natsume foi solta, porém não se sabe onde ela está, pois as leis de proteção japonesas fazem de tudo para impedir divulgação do nome ou fotos do menor infrator. É impossível saber o atual paradeiro da garota. Em muitos casos de crimes cometidos por crianças e adolescentes, o governo acaba mudando a identidade dos infratores para que eles possam ter uma chance de voltar para a sociedade. Acredita-se que o governo japonês tenha agido dessa forma. Natsume hoje é uma mulher de 28 anos e é bem provável que ela tenha mudado de nome e esteja vivendo bem longe de Sasebo. Este caso pode ser considerado um dos primeiros assassinatos relacionados com cyberbullying, e ele mostra exatamente o quanto ele pode ser perigoso. Em junho de 2005, a loja online que vendia o moletom com capuz da Universidade de Nevada, que Natsume é vista usando em fotos em fanarts, relatou que era o item mais vendido do site. Algumas semanas depois, a universidade retirou o moletom temporariamente de seu catálogo. O segundo filme de Battle Royale foi originalmente datado para ser lançado em DVD na semana após o incidente, mas os criadores optaram por atrasar o lançamento devido ao crime. Uma banda alemã emergente em 2007 denominou-se Nevada Tan, como uma homenagem na tentativa de destacar as questões sociais relativas às pressões sociais em relação aos estudantes. A banda posteriormente mudou seu nome para Panic em janeiro de 2008, após disputas gerenciais e de produção. Bom, galera, Natsume claramente tinha problemas, e isso talvez poderia ter sido revertido caso os pais e educadores tivessem percebido que havia algo errado. E vocês, o que acharam dessa história? Se você gostou, deixe seu comentário e seu like. Se você não quer perder mais nenhum trabalho do nosso canal, inscreva-se. Nós somos os Biográficos e foi um prazer dividir com vocês essa história.